Em um campo militar remoto na Áustria, 30 prisioneiros VIP aliados aguardam ansiosos o seu destino. Entre eles, estão o sobrinho de Winston Churchill, membros da família real britânica e outras figuras valiosas. Era abril de 1945, e o Terceiro Reich estava desmoronando, mas eles ainda se perguntavam se seriam usados pelos alemães como moeda de troca ou se seriam executados por vingança. De repente, um enorme Mercedes-Benz preto chegou às portas do campo. Dele saiu uma figura ameaçadora, vestindo um uniforme SS perfeitamente engomado, com insígnias de alta patente. Esse era Gottlob Berger, um dos 12 apóstolos de Hitler. Seus homens o chamavam de o Todo-Poderoso, e ele estava ali para brincar de Deus com a vida dos prisioneiros. O som da artilharia americana aumentava a cada minuto, mas Berger havia chegado para dar seu movimento final maquiavélico. Como muitos outros jovens, Gottlob Berger foi engolido pela Primeira Guerra Mundial em 1914. Ele subiu rapidamente na hierarquia, tornando-se tenente da infantaria. Foi ferido 4 vezes e ganhou a Cruz de Ferro de primeira classe. Ao final da guerra, foi considerado 70% incapaz, mas em vez de arrependimento, sentiu que havia descoberto sua verdadeira vocação. O caos da guerra despertou algo primitivo dentro dele. Berger voltou à vida civil como instrutor de educação física, mas teve dificuldades para encontrar seu propósito. Nos anos 1920, ele encontrou almas gêmeas no partido nazista de Adolf Hitler. Em 1931, ele se juntou à milícia de combate nas ruas de Hitler, a Sturmabteilung, CA, atraído pela promessa de violência revolucionária. Mas suas ambições logo ultrapassaram o que a liderança truculenta da SA poderia oferecer, e em 1933, sua carreira na SA estagnou. Nos anos seguintes, ele trabalhou como inspetor escolar e depois como oficial sênior no Ministério da Cultura. Mas em 1936, ele recebeu a oportunidade de se juntar a outra organização, a Schutzstaffel, OS. Diferente da CA, que era formada por brigões, a CSS foi idealizada por Heinrich Himmler como uma organização disciplinada e de elite. Inicialmente a CSS servia como a guarda pessoal de Hitler, mas Himmler queria transformá-la em algo muito mais ambicioso, com unidades militares próprias, funções policiais e um aparato administrativo. Para Berger, que valorizava a eficiência organizacional, a CSS ofereceu uma estrutura profissional onde suas habilidades administrativas seriam valorizadas. Reconhecendo seu talento, Himmler nomeou Berger chefe do escritório de esportes de sua equipe pessoal. No entanto, a CSS enfrentava um problema crítico que ameaçava sua própria existência. Falhava catastroficamente na recruta de novos membros. O exército, Wehrmacht, controlava o alistamento e recrutava os melhores jovens, deixando a CSS com os restos, o que dificultava a formação da unidade de prestígio que Himmler sonhava. Ele precisava de alguém que resolvesse essa crise fundamental, e acreditava que Berger seria o homem certo para a tarefa. Em julho de 1938, Himmler nomeou Berger chefe do escritório de recrutamento da SSI, e ele começou a revolucionar o sistema. Ele não podia competir diretamente com o Wehrmacht, então criou seu próprio pipeline, a Juventude Hitlerista. Enquanto outros líderes da SS focavam em adultos, Berger percebeu que os adolescentes eram a chave para o futuro. Ele fez acordos cruciais com o líder da Juventude do Reich, Baldur von Schirach, criando uma relação de trabalho calorosa que dava à SS acesso preferencial a jovens antes mesmo de atingirem a idade militar. Berger estabeleceu 17 postos de recrutamento em toda a Alemanha, cada um uma operação sofisticada projetada para identificar, cultivar e atrair membros potenciais da SS. Eles abordavam os voluntários individualmente, criando histórias sobre o status de elite da SS e suas missões especiais. Seus homens enfatizavam princípios básicos da SS, como a ideia de que os alemães precisavam de mais espaço para viver e que a guerra era uma luta entre ideologias opostas. Servir na SS era apresentado como uma honra extraordinária, reservada para poucos escolhidos. Em apenas 8 meses, Berger conseguiu recrutar 32 mil novos membros, mais do que a SS geral havia recrutado em vários anos. Seu sucesso foi tão impressionante que permitiu atingir a meta mais ambiciosa de Himmler, a criação da Waffen-SS, unidades armadas da SS, que lutariam como forças militares de elite ao lado do exército regular alemão. O Wehrmacht foi forçado a reconhecer formalmente esses soldados da SS como uma força militar legítima. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Berger provou que com a combinação certa de manipulação, astúcia burocrática e fervor ideológico,
ele poderia criar um exército do nada. Entre seus colegas oficiais da SS, ele conquistou uma reputação quase reverente, sendo chamado de Der Allmächtige Gottlob, uma brincadeira com as palavras alemãs para Deus Todo-Poderoso. Ele era visto como um dos 12 apóstolos de Hitler, o círculo íntimo de discípulos do Führer. Mas à medida que a guerra avançava, a necessidade de mais mão de obra para a SS aumentava. O Wehrmacht impôs limites rigorosos sobre o número de recrutas que a SS poderia alistar dentro da Alemanha, mas não havia restrições quanto à recruta em outros territórios. Assim, Berger começou a buscar em outros países, recrutando voluntários de regiões recém-conquistadas. Apesar da resistência inicial de Hitler a recrutar estrangeiros para a SS, Berger foi persuasivo e Himmler apoiou seu plano, com a condição de que apenas homens de povos germânicos fossem aceitos. Berger então começou uma campanha de recrutamento sofisticada, oferecendo propaganda que destacava a superioridade racial nórdica e a luta contra o comunismo, além de prometer autonomia nos Países Baixos e no norte da Europa. Com seu sistema de recrutamento funcionando bem, Berger também encontrou uma solução para as perdas da Waffen-SS no fronte oriental. Em 1941, depois que a Alemanha invadiu a União Soviética, Hitler autorizou um recrutamento mais amplo de estrangeiros. Enquanto os povos germânicos permaneceriam sob controle da SS, outras legiões nacionais, formadas por franceses, espanhóis e croatas, seriam enviadas para o Wehrmacht. Embora a hipocrisia fosse evidente, Berger acreditava que a flexibilidade ideológica e a manipulação burocrática poderiam servir aos objetivos nazistas melhor do que a rígida doutrina racial. Enquanto a guerra avançava para seu estágio final, Berger estava cada vez mais envolvido em operações brutais, como as campanhas antinacionalistas no leste da Europa, e também nas chamadas Marchas da Morte que forçavam prisioneiros a marchar em condições desumanas, resultando em milhares de mortes. Em abril de 1945, com o fim iminente do Reich, Berger estava encarregado de uma última tarefa macabra: escoltar um grupo de prisioneiros aliados de alto escalão, incluindo o sobrinho de Churchill, para um campo militar na Áustria. Ele mentiu para os prisioneiros dizendo que Hitler havia ordenado a execução deles, mas surpreendeu-os ao afirmar que os entregaria vivos aos aliados. Berger acabou se entregando às forças americanas em 1945, e após um julgamento por crimes de guerra, foi condenado a 25 anos de prisão. Em 1951, ele foi libertado depois de cumprir apenas 6 anos de pena. Apesar de sua aposentadoria, Berger continuou a escrever artigos e a apoiar ideais de direita. Ele morreu em 1975, sendo lembrado como um ex-soldado e empresário, com pouca menção ao seu papel nos horrores do regime nazista.